E a segunda, apresentar, tá? Você fala por causa da gravação. Nos últimos desde 2010, né, Flávia? Nos últimos 6 anos a gente está envolvida aí com o pessoal do SPLIS, tá? Que a professora Flávia, a gente tem trabalhado junto. Então, pesquisa nas áreas de talento esportivo e formação esportiva. Bom, quando eu comecei a trabalhar nessa área, né, de detecção, seleção, desenvolvimento de talentos esportivos, antes disso, eu trabalhava na área de medidas e avaliação em educação física, esporte, e também na área de crescimento e desenvolvimento, tá? Quando eu fui fazer meu doutorado lá faz tempo, já em 89 a 93, na Alemanha, eu tive a oportunidade de desenvolver a minha tese de doutorado sobre aptidão física de crianças brasileiras. E naquela época, o tema, né, talento esportivo, estava em franco desenvolvimento. E aí o que aconteceu? Eu me inteirei do que estava acontecendo no contexto europeu, né? Aqui no Brasil, eu vou comentar depois com vocês também, o pessoal do Selafisques, já no final dos anos 80, 88, 89, o Matissudo, vocês devem conhecer, o Dr. Vitor Matissudo, lá do Laboratório de São Caetano do Sul, ele já havia apresentado também uma estratégia chamada Estratégia C Selafisques para detecção de talentos, tá? E aí o que aconteceu? O que a gente percebe, né, percebia, e até hoje a gente continua falando disso, que a maioria dos trabalhos na área de talento esportivo são originárias, né, das áreas comportamental e de crescimento e desenvolvimento, tá? Então, todo o conhecimento formado, né, sobre o desenvolvimento de crianças, adolescentes, do ser humano, serviu de base para a pesquisa na área de pessoas consideradas potencialmente talentosas para a área esportiva, tá? E elas procuravam, no primeiro momento, verificar as influências de fatores hereditários e do meio ambiente sobre aquela ou aquelas características estudadas, tá certo? Então, o quanto que a participação genética é importante, assim como a participação no meio ambiente. E a gente vai ver que, com o decorrer, né, da pesquisa na área, passou-se a dar mais ênfase para o papel do meio ambiente sobre o desenvolvimento dessas pessoas consideradas talentosas, sem descartar, sem menosprezar que também existe o papel do componente hereditário, tá? Bom, a pesquisa na área de talento esportivo, no primeiro momento, elas tinham por objetivo, né, buscar fazer prognóstico de talentos esportivos, ou seja, desenvolver métodos, né, técnicas de avaliação que possibilitassem a predição, né, o prognóstico de uma pessoa que pudesse ser considerada potencialmente talentosa para o esporte na vida adulta, tá? Então, para isso, quais são os métodos, né, as características dos estudos realizados? Primeiro, tem, naquela época, anos 80, 90, diversos trabalhos com relação ao estudo da influência dos fatores hereditários. Principalmente, não sei se vocês conhecem daquela época, do Claude Debauché, né, um médico canadense que publicou muito com relação a essas características, assim como outros também. Outra característica dos estudos nesse momento inicial da pesquisa em talento esportivo seriam sobre a estabilidade da variável, ou seja, você avaliando, né,
medindo determinadas características de interesse ou importantes para aquela modalidade esportiva em determinada idade, vamos supor, por volta de 10, 11 anos de idade, a pergunta seria: qual seria o desenvolvimento, né, o tracking, o acompanhamento, como que isso vai se desenvolver lá na vida adulta? Então, qual seria a correlação, tá, existente entre os resultados nos momentos iniciais, aqui enquanto na adolescência, com a vida adulta? Então, para isso, o que acontece? Você necessita, né, preferencialmente, trabalhos, pesquisas com delineamento longitudinal, tá? Então, que você possa acompanhar o desenvolvimento da pessoa, ou das pessoas, lógico, né, para verificar se existe uma estabilidade no desenvolvimento daquela variável ou das variáveis de interesse, tá? E aí estava já uma dificuldade, né, que é exatamente o desenvolvimento de estudos longitudinais na área, tá? Com relação aos estudos na área de crescimento, pesquisas, né, na área de crescimento e desenvolvimento, nós temos diversos estudos que foram realizados, meados dos anos 80, mesmo década de 70, por belgas, por canadenses, pela antiga Alemanha Oriental, né, Alemanha comunista, tá certo? Em que eles tiveram esse trabalho, né, esses estudos longitudinais. Mas é alguma coisa que é muito difícil de se fazer, de você acompanhar a pessoa, né? Então, a gente parte para outro tipo de delineamento, que seria o transversal, né? Ou então até o misto, para você poder fazer a comparação do desenvolvimento daquela característica de interesse, tá? E esses estudos, eles são originalmente utilizados na área de crescimento e desenvolvimento, mas também foram utilizados na área de talento esportivo. E nos anos 80, 90, a gente vai encontrar diversas publicações utilizando esse tipo de delineamento de pesquisa, tá? Ops. Aqui no Brasil, como eu disse, o Vitor Matissudo, ele desenvolveu a estratégia ZC-LAFISCS, que foi conhecida mundialmente nos anos 90, tá? Teve uma repercussão internacional. Que o que ele fazia? Ele tinha a bateria de testes de aptidão física, né, que foi aplicada numa população grande da cidade, uma população razoável da região do ABC, em São Paulo, tá, principalmente, e que ele tinha referenciais das diferentes, né, capacidades motoras, condicionais, coordenativas nem tanto, e também características morfológicas, tá, peso, estatura, dobras, etc. e tal. E naquela época, um pouco antes, até os anos 70, ele participou, ele foi coordenador do nosso Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, da Prefeitura de São Paulo, tá? E ele acompanhou o desenvolvimento de diversos atletas um programa que tinha naquela época do chamado Adote um Atleta, né, Flávia, da nossa época. Então, o que acontece? Ele utilizou uma estratégia estatística de distribuição Z padronizada para comparar os resultados das pessoas talentosas, que realmente tinham um bom desempenho, né, comprovadamente visto lá no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, com aquelas pessoas chamadas normais, que eram os estudantes, tá, os escolares da região do ABC. E, em cima dessa proposta, você faria um perfil de desenvolvimento de cada modalidade esportiva, das principais características necessárias para aquela modalidade, tá, para ver qual seria o Z, né, necessário para que ela fosse considerada uma pessoa talentosa, tá?
Outra coisa que foi trazida para o Brasil também no final dos anos 90 foi a utilização de impressões digitais. Tá? O professor José Fernandes foi fazer doutorado na antiga União Soviética. Acho que já tinha a queda no muro quando ele foi. E ele trouxe, né, essa possibilidade da utilização, de acordo com as impressões digitais, que havia uma correlação ou correlações altas, né, de acordo com o tipo de impressão digital, com determinadas capacidades motoras, resistência, velocidade, etc. e tal. Tá? Então, você faria um mapeamento da impressão digital para fazer um prognóstico das possibilidades melhores daqueles atletas em desenvolvimento. Vindo tudo isso, vocês vejam, né, a coisa vai evoluindo. Tá? Final dos anos 90, começo dos anos 2000, começou a ter ênfase o acompanhamento do perfil de desenvolvimento do atleta nos diferentes níveis de treinamento. Então, começa-se, né, a dar importância à necessidade de uma boa formação esportiva, né, multilateral, no primeiro momento de formação. Na literatura, a gente encontra diferentes propostas do que a gente chama de treinamento a longo prazo. Tá? Então, nós temos o modelo da escola canadense, da escola australiana, alemã, e etc. e tal. Tá? Falando da necessidade de nós termos esse bom desenvolvimento e, durante esse desenvolvimento, fazer um bom acompanhamento para ver aquelas pessoas, não só de características que anteriormente se dava mais ênfase, ou seja, biológicas, né, fisiológicas, né, mas também de aspectos psicológicos, tá? Que era uma coisa que não era considerada nos processos iniciais, tá, da pesquisa na área. E também entrou na possibilidade aí de métodos de pesquisa a utilização de delineamentos, estudos multivariados. Então, você verificar, né, a ação de diferentes variáveis atuando ao mesmo tempo sobre aquele desempenho que você está estudando. Bom, disso, então, a gente pode concluir que nós temos na literatura, para quem se interessar a respeito desse assunto, muitos trabalhos na área de crescimento e desenvolvimento, tá? Os quais, sempre relacionados à aptidão física e crescimento físico de escolares não submetidos a treinamento, com delineamentos transversal. A maioria de nossos trabalhos aqui na nossa realidade brasileira são com características de estudos transversais. E longitudinais, europeus e canadenses. E poucas pesquisas com jovens atletas. Tá? Então, todo conhecimento nessa área provém fundamentalmente da área de pesquisa na área de crescimento e desenvolvimento. E alguns estudos da área aqui muito famosos, realizados com jovens atletas, foram esse estudo TOIA, de 87 a 89, estudo inglês, com diferentes modalidades esportivas. Um estudo alemão, de 83 a 90. Um estudo brasileiro, que nós tivemos a possibilidade de acompanhar de 97 a 2002, crianças e adolescentes do projeto aqui, Ayrton Senna, tá? E também no começo, 97, 98, que a gente tinha um bom projeto aqui na universidade junto com o Xerox, né? Nas áreas de judô e atletismo. Então, tem bastante coisa que a gente realizou nessa época. E também uma pesquisa que a gente realizou de acompanhamento, estudo longitudinal, de 2005 a 2007, com os atletas do Projeto Futuro, né, que é da Secretaria de Esportes e Turismo e Juventude aqui do Estado de São Paulo,
que a gente acompanhou todos os atletas, né, do atletismo naquela ocasião. Bom, em 2003, foi publicado um artigo, Aspectos Científicos do Desenvolvimento de Talentos, que, na minha opinião, foi um marco assim, em relação aos artigos da área. Tá? Por quê? Ele deixa bem claro que na década de 70, né, a maioria dos estudos eram perspectivos, então, buscando prognóstico, e a partir de 85, não na nossa área de esporte, especificamente, mas sim na área de psicologia, né, nós temos o trabalho de Bloom, que estudou o desenvolvimento do talento em pessoas jovens. Tá? E nessa área, né, ele considerou não só pessoas talentosas em esporte, então, ele, se não me falha a memória, ele trabalhou com tenistas, com nadadores. Tenistas, nadadores, com certeza, não sei se tem mais algum. Trabalhou com pianistas, tá? E também pessoas talentosas na área de ciências. Tá? E aí, ele é um marco na área de pesquisa retrospectiva. Ou seja, ele procurou estudar naquelas pessoas realmente talentosas nas diferentes áreas de conhecimento, o que, né, como que foi o seu desenvolvimento, o que pode ter diferenciado, contribuído de alguma maneira para que ela pudesse desenvolver o seu talento na sua área de atuação. Tá? Então, esse é um trabalho clássico na área de talentos como um todo, nas diferentes áreas de conhecimento. Ele fez o quê? Trabalhou com entrevistas exaustivas com os pais dos atletas, dos cientistas, tal, e com os seus ex-professores e técnicos, tá? Para procurar verificar o que tinha de diferente com essas pessoas. E ele vem, então, propõe as 3 fases de desenvolvimento, onde o apoio do meio é fundamental. Tá? Na década de 90, autores como Erickson, Gramp e Teschner, 93 especificamente, voltaram os seus esforços, né, também da área de psicologia, para tentar entender o que diferenciava, né, essas pessoas talentosas das não talentosas. Também com estudos retrospectivos, mas não especificamente na área esportiva. Tá? Eles trabalharam com pianistas e jogadores de xadrez. E eles elaboraram a teoria, né, que vocês já devem ter visto, da necessidade das 10.000 horas de treino, de prática deliberada, ou seja, que a pessoa realmente pratique aquela atividade para a qual ela está se desenvolvendo, 10.000 horas, ou no mínimo 10 anos de prática deliberada. Fazer porque quer, de forma deliberada. Tá? Então, a partir desses estudos, começou-se a dar-se muita ênfase na pesquisa com relação ao papel do meio ambiente. Tá? Tem esse componente genético. Anteriormente, a genética é que importava. E a partir desses estudos foi um marco para que o papel do meio ambiente também fosse valorizado. Então, o que a gente tem disso? Que os estudos originários da psicologia, tá? Nas diferentes áreas de conhecimento, então o Bloom, como eu coloquei, um outro autor também fez um trabalho muito interessante, Csikszentmihalyi, 97, em que ele procurou, o que ele fez? Ele pegou jovens talentosos nas diferentes áreas de conhecimento, no nível médio, tá? Indicado pelos seus professores,
E essas pessoas talentosas, elas tinham que gravar, né, de próprio punho, né, de própria voz, como que elas se sentiam quando elas faziam aquelas atividades, tá? E aí ele veio com uma teoria, propôs, né, a teoria do flow state, que seja que a pessoa, né, nas diferentes áreas de conhecimento, esporte inclusive, elas se sentem bem, né, enquanto elas se sentem bem naquilo que elas estão sendo treinadas para fazer, elas vão se desenvolvendo. A partir do momento que isso deixa de ter essa carga de prazer, elas meio que se afastam, deixam de praticar, tá? Tem publicação, todos esses trabalhos estão publicados, tá? E vocês podem encontrar também na nossa biblioteca. Em 98, né, o Comitê Olímpico Norte-Americano, ele fez uma pesquisa, essa pesquisa foi muito interessante, e a gente tem descrito em diversos lugares, sobre atletas olímpicos norte-americanos, tá? Os quais depois o Gold, em 2001, fez ênfase mais sobre os aspectos psicológicos dos mesmos. Esse trabalho também é muito interessante, no sentido em que ele consegue comparar atletas medalhados, né, nas Olimpíadas e não medalhados. O que eles têm de comum e não comum. Então, uma coisa que se percebe é que eles têm uma vivência, né, no mínimo de 3 modalidades esportivas até eles se especializarem na modalidade fim dele, tá? E todos esses dados levam, né? Também ele fala de quando que o papel das diferentes entidades, confederações, clubes, pais. Então tudo é um estudo bem completo e que comprova de alguma maneira o que foi visto na pesquisa anterior, tanto pelo Bloom, que fala das 3 fases de desenvolvimento, assim como do Csikszentmihalyi, que fala da necessidade de ter prazer naquilo que está fazendo, do flow state, assim como também do Erickson, né? Então, é o que eu sempre comento com os alunos. Não é questão de uma ou outra teoria ser a certa, né? Então, o conhecimento formado sobre essa área de desenvolvimento de talentos deixa claro, né, a necessidade de um trabalho bem feito, a longo prazo, tá? Deixa bem claro o papel das diferentes entidades no desenvolvimento, nas diferentes fases da iniciação, do período intermediário até chegar no período dos melhores rendimentos, tá certo? Então, uma teoria complementa a outra. Em 2000, o Journal of Sport Science publicou um número especial sobre o futebol, que também foi um marco na área, tá? E aí, como consequência desses trabalhos na área de psicologia, né, de comportamento motor, etc. e tal, o pessoal dessa área começou a trabalhar mais com relação a esse assunto. Só que tem uma diferença em relação de terminologia, tá? Porque tem autores, pesquisadores, que consideram o termo talento esportivo. Tem autores que não aceitam. Falam como expertise, tá? Mas no fundo está falando a mesma coisa. Porque o fenômeno estudado é o mesmo. Só quando a questão da conceituação, né, do termo utilizado é que não tem uma concordância na literatura internacional. Aí, um outro marco também foi essa revisão, em 2006, por esses autores. E começou-se a dar-se ênfase à necessidade de programas de promoção e desenvolvimento de talentos esportivos, tá? Surgiram, então, os estudos comparativos internacionais na área de desenvolvimento de talentos esportivos para procurar verificar quais as diferenças, né, culturais ou não existentes entre os diferentes países com relação a essa problemática, tá? Então, já começa a entrada, né,
de uma união de trabalhos na área de administração esportiva, de políticas para o esporte, tá certo? E o que a gente vai ver depois que foi tudo isso que fundamentou o trabalho do SPLIS, tá? Que é o que a gente tem feito ultimamente. A CELAPIX eu já falei, então, com relação, então, no Brasil, né, o que a gente tem mais marcante do que foi realizado em termos de pesquisa sobre talento esportivo? Estratégias CELAFISCs, e temos também o nosso grupo de estudo e pesquisa, aqui, o GPTIG, né, que a gente chama, que surgiu em 97, e que nesse período a gente teve a oportunidade de orientar 16 mestrados e 6 doutorados, sempre com o tema talento esportivo com diferentes modalidades, tá? Então, para quem tiver a curiosidade, o interesse, né, voleibol, temos 2 trabalhos de mestrado e temos 2 de doutorado, tá? Na GRD, handebol, tênis, iniciação esportiva em São Paulo, natação, basquete e práticas esportivas escolares, qualidade de programas de detecção, tá? Que a gente também procurou ver no contexto mais da administração como que a coisa acontece. E nas modalidades natação, judô e maratona aquática. E também a gente trabalhou no mestrado com a Valníria na validação de um circuito de testes para capacidades coordenativas em escolares paulistanos. Porque as capacidades coordenativas são focos das pesquisas atuais nessa área de desenvolvimento de talentos, tá? Então, a tendência nossa na área de talento esportivo, por quê? Na área biológica, crescimento, desenvolvimento, maturação física, o conhecimento já está formado, tá certo? Como que o ser humano se desenvolve, qual o percentual da carga genética ou não, quais as características que estão mais de meio ambiente ou mais de fundo genético. Isso a gente já tem de conhecimento acumulado. Com relação aos aspectos psicológicos, tá? E aos aspectos coordenativos de habilidades, tal, desenvolvimento das habilidades motoras em si, voltadas para essa problemática de talento esportivo, é mais o foco, né, são mais o foco da pesquisa atual. Quando a gente pensa em termos de microsistema do atleta. O atleta, o que ele precisa ter para ser considerado talento esportivo. Tá? Bom, então, só para fechar, né, eu procurei dar bem por cima, né, bem rapidamente, porque todos esses tópicos que a gente colocou aqui é tema para a gente desenvolver. A teoria do Bloom temos que estudar, a teoria do Csikszentmihalyi, do Erickson, e aí a gente tem que ir e ver o que tem de conhecimento a respeito disso. Tá? Vamos falar um pouquinho, então, das pesquisas SPLIS 2.0, que a gente chama, e SPLIS Brasil. Bom, antes de mais nada, fazer um pouco de propaganda aqui, né? Falar para vocês dos livros que foram publicados com relação a essas pesquisas, tá? Todos vocês têm na nossa biblioteca, e esse aqui é um e-book, tá? Que, para quem tiver interesse, tem o endereço aqui para abaixar de maneira gratuita, tá bom? Então, esse aqui, ele relata todos os resultados do SPLIS 2.0, onde a gente vai falar com mais detalhe. Teve a participação de 15 países e o Brasil lá no meio. Esse aqui são os resultados brasileiros obtidos nesse estudo internacional, tá? E que nós, né, eu e a professora Flávia, nós organizamos, e o livro foi publicado no começo desse ano, maio, junho, né, que saiu, né, Flávia? Com os resultados brasileiros, tá? E esse aqui é o e-book que nós já fizemos questão de divulgar, tá? Dos resultados de um trabalho realizado nos anos de 2014 e 2015, onde a gente utilizou toda a fundamentação do SPLIS,
nos níveis estadual e municipal aqui do Brasil. Tá? Então, ver qual o papel do município, qual o papel do Estado para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Não sei se algum de vocês teve oportunidade. Em janeiro desse ano, nós realizamos um simpósio internacional aqui na escola para divulgar esses resultados. Tá? Se vocês tiverem interesse, no nosso site lá do Lateca, vocês conseguem acesso a todos os filmes. A gente procurou organizar mesas redondas, tá? Sobre, mais especificamente, os aspectos de interesse do nosso laboratório. Ou seja, sobre o papel da educação física escolar, o papel do esporte escolar, tá? Do clube, das federações, no processo de formação esportiva da criança, assim como no desenvolvimento de talentos esportivos também e da carreira e do pós-carreira do atleta. Tá? Bom, gente, aqui vocês têm de forma esquemática, né, a representação dos 3 níveis de análise que nós devemos levar em consideração quando vamos estudar determinado fenômeno na nossa área de estudo, né? Os primeiros estudos, né, na área de talento esportivo e no desenvolvimento de atleta como um todo, aqui a gente está falando de talento esportivo, vamos enfatizar talento esportivo, ocorrem no micronível, tá? Que ele vê o quê? O desempenho individual do atleta, do jovem atleta, no seu processo de desenvolvimento, decorrente do ambiente pessoal que ele vive. Tá? Então, acesso à escola, acesso a clube, como que ele pode se desenvolver em termos esportivos ou não. Tá? Mas tudo no seu microsistema social, o papel da família, da escola, do clube, etc. e tal. No mesonível de análise aqui, a gente já entra numa outra coisa chamada políticas para o esporte. Tá? Então, o que acontece? Como que o município, onde o jovem atleta mora, como que o seu estado, como que o seu país pensa, se é que pensa, né? Se tem políticas, como são as políticas para a área de desenvolvimento do esporte, tá? Para a formação esportiva. Quais são os programas, o que existe, o que não existe, se tem um norte, como que a coisa é feita, tá certo? Então, como que a sociedade pensa, né? E elabora políticas para programas na área. E, finalmente, o macronível, né, que é o contexto sociocultural. Então, se você pensar no país como um todo, o que é valorizado no país em termos culturais com relação a essa coisa chamada esporte. Tá? Então, nós temos modalidades que são mais valorizadas ou não? Se a gente for pensar na nossa realidade, o que nós temos aqui no Brasil? Futebol e as demais. Tá certo? O que se a gente for na realidade norte-americana, a gente já vê que é diferente, né? Tem umas mais valorizadas e um número bem maior de modalidades valorizadas, né? E que a população, através do processo de escolarização e mesmo de educação da família, etc., ela é incentivada à prática esportiva, né? Então, de acordo com pesquisa, isso aqui já explica 50% da coisa, né? Aqui já tem bastante conhecimento formado. Então, o nosso interesse passou a ser com relação a esse mesonível. Então, como que se pensa, né, de unir essas coisas? O aspecto cultural importante o pessoal também o que nós temos de recursos humanos? É o micro, né? Como que
vamos unir isso aí para desenvolver adequadamente através de políticas adequadas para a área. Então, o que a gente vai conversar com vocês agora é numa visão com relação ao mesmo nível, sobre políticas para o esporte. Tá? O que eu conversei anteriormente, na primeira parte, o foco das pesquisas era o micronível. Mas as coisas não são estanques, estão mais do que relacionadas, tá certo? Não é um ou outro, mas como que um pode influenciar o outro, e um depende do outro. Bom, então, para isso, o que aconteceu? Essa autora, Virli Debochet, tá? E colegas, né? Nos anos de 2006, 2008, como consequência do trabalho de doutorado dela, na verdade, ela apresentou esse modelo, denominado modelo SPLIS, né? Que o que significa? Em inglês, Sports Policies Factors. O factors não tem, tá? Sport Policies Factors Leading to International Sporting Success. SPLISS, tá? E aí o que ela propõe? São a existência de 9 pilares nesse modelo SPLIS, tá? Aonde o de entrada, o pilar 1, seria o aspecto do suporte financeiro. A base, o pilar 2, toda a organização e estrutura de políticas para o esporte. O 3, a participação e esporte de base. Então, aqui, os papéis, né, da educação física escolar, do esporte no clube, no esporte nas ONGs aqui na nossa realidade, o esporte na comunidade, tá? Então, a participação esportiva. Pilar 4, identificação de talentos e sistema de desenvolvimento. E foi por aí que a gente entrou nessa brincadeira, aí, vamos chamar assim, de encarar os estudos SPLIS. Por quê? Uma ex-orientanda nossa, Tatiana Meira, ela, na revisão dela para o mestrado, né, que era na área de qualidade de programas de detecção, seleção e promoção de talentos esportivos, ela encontrou essa publicação de 2008 deles, tá? Por causa do pilar 4, né? Aí nós fizemos contato com a Debochet naquela ocasião, e a Debochet ela estava preparando o que viria a ser esse SPLIS 2, que ela tinha feito para o doutorado dela uma comparação, se não me falha a memória, entre 6 países, tá? Para validar o modelo. E aí ela estava querendo aumentar o número de países e, em vista, né, que a gente estava se preparando para os Jogos Olímpicos, tal, ela teve o maior interesse que o Brasil participasse. E ela nos convidou se a gente queria entrar, né, no projeto de pesquisa. Isso foi em 2009 para 2010, tá? Aí, em 2010, a gente foi para uma reunião em Praga para ver do que se tratava, né? Foi até num congresso da Associação Europeia de Marketing e Gestão Esportiva, e a gente resolveu entrar na pesquisa. O nosso grupo todo, que a gente tem um grupo muito bom aqui no laboratório. O pilar 5, suporte para atletas e pós-carreira. O 6, instalações esportivas. O 7, desenvolvimento e suporte para técnicos. O 8, competições nacionais e internacionais. E o 9, o papel da pesquisa científica na área. Bom, os objetivos, bem rapidamente, né? Então, seriam aumentar e melhorar o conhecimento sobre a efetividade das políticas para o esporte de alto rendimento de diferentes nações em relação ao esporte em geral, e o clima geral para o esporte de alto rendimento para atletas, treinadores e gestores esportivos. Então, a pesquisa, né, o projeto de pesquisa, na verdade, foi feito em 2 frentes. Um, com relação às políticas para o esporte. E o outro, o clima esportivo para o esporte de alto rendimento, na percepção
de atletas de alto rendimento, gestores e técnicos, tá? Outra coisa que ela queria é poder elaborar, né, de alguma maneira, a possibilidade de uma realização de benchmark, ou seja, de você comparar, né, o que você faz em relação a outros países que fazem aquilo de uma maneira melhor, mais efetiva, com melhores resultados, para que você possa melhorar o seu desempenho, tá certo? E ela tinha também, que ela colocava, ela tinha por intenção, depois ela meio que abandonou isso, de desenvolver, assim como a gente tem o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ela queria desenvolver o Índice de Desenvolvimento Esportivo, tá? Por quê? A maioria das pesquisas até então, na área de políticas para o esporte, elas tinham por característica serem pesquisas descritivas, tá? Então, pegava determinadas características, estudava, isso é assim, é assado, fazer o aspecto descritivo, formal, que acontecia em cada país, tá? Ela procurou um delineamento que ela chamou de quali-quantitativo. Então, através de aspectos qualitativos somados a aspectos quantitativos, o que se poderia quantificar, eles desenvolveram um método, né, de cálculo de scores para cada pilar desses estudados, tá certo? Então, para isso foi muito trabalho que foi desenvolvido, tá? Então, ela procurou transformar o que era qualitativo num quantitativo, que é o que é feito na pesquisa em área de economia, administração, etc. e tal, tá certo? Então, ela tem, né, isso a destacar, que foi praticamente o primeiro grande projeto de pesquisa com características mais quantitativas, não só descritivas, tá? E aí ela pretendia refinar o modelo proposto e desenvolver o ranqueamento da competitividade mundial. Bom, rapidinho. Foram pesquisadores de 15 países, tá? A amostra, então, ela foi composta por pesquisadores. Por quê? Nós, pesquisadores, fomos responsáveis por responder, né, os inventários relativos às políticas para o esporte no nível nacional do país. Dirigentes, técnicos e atletas, né, que atendessem critérios pré-definidos. Então, na metodologia está bem claro o que é um atleta de alto rendimento, o que é um gestor, etc. e tal. E aí vai. O que a gente utilizou em termos de instrumentos? 9 inventários, tá? Esses inventários foram respondidos pelos pesquisadores, um para cada pilar, tá? E para vocês terem uma ideia, cada um desses inventários eles eram compostos, em média, de 30 a 50 questões. Questões abertas, questões fechadas, tá? E o que nós tínhamos que fazer? Para nós respondermos esses questionários aqui na nossa realidade, a gente se fundamentou basicamente em informação obtida, pesquisa na internet, tá? As informações que estavam disponibilizadas. E, na medida do possível, checar esses resultados que nós obtivemos com gestores da área esportiva, tá? Na nossa realidade é que a gente ficou basicamente nessa primeira fase, porque a gente não conseguiu financiamento para poder viajar, para poder fazer essas entrevistas pessoalmente. Isso no Split 2, né, com relação aos países. Com relação à outra parte da pesquisa, né, o clima esportivo, foram 3 questionários, também grandes, em média com 40 a 50 perguntas cada um, voltado a dirigentes, técnicos e atletas. Bom, daí é só um histórico, mais ou menos, como é que a coisa se desenvolveu. A gente fez a validação. Por quê? Cada pilar desses, tá, ele é composto por fatores críticos para o sucesso, que ela chama, FSC. Tá certo? Então, o que a gente ia medir, na verdade, e avaliar, são os fatores críticos para o sucesso de cada pilar, né? E, em média,
Cada pilar tem uns 28, 30 fatores críticos. Aí nós fizemos, né, a tradução, daí a gente solicitou a listagem dos atletas que atendessem às condições de atleta de alto rendimento para as nossas confederações olímpicas, assim como dos gestores também, tá? E todos foram convidados a participar da pesquisa. Aí a coleta de dados foi feita de junho de 2011 a janeiro de 2012. E aí, em junho de 2012, nós elaboramos uma análise descritiva que a gente mandou para todos os participantes da pesquisa. Isso foi muito legal. Se vocês tiverem interesse, esse relatório também se encontra lá no site do laboratório do LATECA, tá? E os dados coletados foram todos enviados lá para o consórcio SPLICE. E através de todos os dados enviados, eles calcularam, através desses métodos quantitativos, tá, scores para cada fator crítico, para cada pilar, que foram os resultados que eu vou apresentar para vocês agora. Tá? Ops. E aí foi, 2013, os resultados finais foram apresentados num simpósio lá na Antuérpia, tá? Então, acabou em 2013. A gente contou com diferentes auxílios do Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte, que forneceu a relação do Bolsa Atleta de 2011, das Forças Armadas Brasileiras, porque teve os Jogos Militares, vocês estão lembrados, em 2011, e tinha um coronel que trabalhou conosco e nos auxiliou a coletar dados junto com os atletas que participaram também dos Jogos Mundiais, militares. E participação de confederações, técnicos, etc. e tal. Tá? Para isso, nós tivemos um convênio com a universidade lá da Bélgica, da Debochet, e como consequência disso, não só essa pesquisa, também saiu um doutorado de dupla titulação que foi defendido agora em 2016, janeiro de 2016, professor Leandro. Bom, vocês terem uma ideia, foram 449 atletas, 83 técnicos e 10 dirigentes. Tá? Aqui só para ter uma ideia geral, total de 29 esportes. Então, assim, a representatividade da amostra foi um número alto de modalidades esportivas. 83 técnicos de 12 esportes. 10 dirigentes de 9 esportes. O que foi o mais difícil aqui foi o acesso ao dirigente. Tá? Nessa pesquisa foi aos dirigentes. E aqui tem toda a descrição, né, nível competitivo, isso aqui também é importante. Internacional 1, entre os 3 melhores do mundo, nós tínhamos. Tá? Nós tínhamos também atletas internacional 2, mas, o nível mais alto alcançado e o atual. E a maioria deles, né, estava aqui no Internacional 4 e no Nacional. Tá? Então, a representatividade foi grande também, quer dizer, a gente pode inferir, né, com relação aos resultados obtidos, fazer inferências. Caracterização dos atletas, tal. Agora, com relação aos resultados, gente, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, isso aqui ficou meio ruim porque eu tirei fotografia do livro, aí é o que eu consegui fazer. Então, como eu falei para vocês, né, através dos scores, tá, eles tiveram condição de calcular numa escala de 0,2, tá, até 0,8, tá, como que é o desenvolvimento de cada país, tanto nos aspectos gerais, aqui vocês estão vendo nos gerais, e depois a gente vai ver na especificidade de cada pilar, tá? E ela fez uma representação em cores, né? Quem que está em pior situação até verde, né, passando pelo amarelo, que se encontra em melhores condições, tá? Então, assim, vamos ver o nosso aqui, baixo nível, né, até chegar... Opa! Não, aqui, isso aqui bate junto. Aqui, então, de um baixo nível até um alto nível de desenvolvimento. Então, vocês vejam, o Brasil, né,
no geral, ele está mal quando comparado aos 15 países da pesquisa na época. Tá? E aí, a gente tem os resultados, né, com relação a cada pilar. Não vou comentar todos, que o nosso objetivo aqui é falar sobre talento. Com relação ao aspecto do pilar 4, vocês vejam, né, o Brasil aqui, ele alcançou boa representatividade, tudo isso, não dá para falar de tudo ao mesmo tempo, tá? Se ligou, né? O que acontece? Nós estamos mal, tá? Nesse aspecto, promoção de talentos esportivos, tá? Aqui é uma comparação que nós temos do Brasil em verde, tá? A média e o valor máximo da pontuação com relação aos outros países, né? Então, vocês vejam, o P4 aqui é o que a gente está realmente piorzinho de tudo. Tá bom? Então, é alguma coisa que a gente teria que chamar atenção quando a gente faz essa comparação com os outros países. Quando nós fizemos essa mesma comparação só com os nossos resultados, tá? Que é que eu falei para vocês, a gente tem a publicação do internacional, né, o livro internacional, tem o livro nacional, que são os nossos resultados. O que a gente observa? Ó, fatores críticos, porque aqui no nacional a gente não tinha condição de fazer o cálculo dos scores. O cálculo dos scores foi feito por eles na comparação com os outros países. Aqui nós fizemos uma classificação qualitativa, em termos de sem informação sobre o fator crítico, vermelho, fator crítico não foi observado na nossa realidade, amarelo, observado, e verde foram observados. Então, vocês vejam que o pilar 4 aqui, ó, a maioria, 57%, não observados, seguido do parcialmente observados. Tá? Então, em termos nacionais, de acordo com os parâmetros sugeridos pelo modelo SPLIS, a nossa situação com relação ao pilar 4 é bem ruim. Aí o que aconteceu? Acabada a pesquisa, eu estou falando só de talento, estou falando dos outros aqui, mas tem muita coisa para a gente explorar. A gente apresentou um projeto de pesquisa para o CNPq no final de 2013, teve uma chamada para esporte de alto rendimento, e nós pensamos em fazer a mesma coisa que foi feita no contexto internacional, fazer uma adaptação dos instrumentos utilizados, os inventários e os questionários, tá? Com relação à realidade brasileira. Tá? Porque o que a gente observou, aí vem toda a fundamentação, né? Que, com relação ao pilar 2, que a gente não verificou uma comunicação
uma praticamente inexistência de comunicação no nível transversal e vertical. Ou seja, se você pensar na organização do esporte brasileiro no nível governamental e não governamental, nos 3 níveis, nacional, estadual, municipal. Então você tem, no nível nacional, você tem Ministério do Esporte, aqui pelo governo, e para o lado de lá as confederações e o COB, Comitê Olímpico Brasileiro. No nível estadual, você tem as secretarias estaduais de esporte, e você tem as federações. E no nível municipal, você tem as secretarias municipais de esporte e você tem os locais de prática esportiva e as ligas, né? Então, a gente percebeu, assim, praticamente inexistência de comunicação. Cada um tem autonomia, que nem fala na Constituição, autonomia de organização, autonomia ao pé da letra. Cada um parece que faz o que quer, né? E aí, veio os objetivos do trabalho, né? Na mesma coisa, o delineamento foi o mesmo. Ver as políticas e ver também o clima para o esporte. O que nós fizemos na nossa amostra? Ver se dá para entender. Os estados brasileiros, no primeiro momento a gente quis fazer isso com relação a 5 regiões brasileiras. Tá? Dessas 5 regiões, a gente partiu para os estados, porque elas não têm autonomia de organização, só, né? É geopolítico mesmo. Os maiores percentuais de atletas olímpicos medalhistas nos Jogos de Londres, 2012. Os maiores percentuais de atletas olímpicos que treinassem no estado, os maiores percentuais dos orçamentos estaduais destinados ao esporte de rendimento, que a gente tem sempre, né, para rendimento, para participação e para educacional, os maiores percentuais de colaboração para o BIP brasileiro. Tá? Aí, dessa maneira, quem que entrou? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, representando a região sudeste, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, representando a região sul, Distrito Federal, representando a região centro-oeste, Bahia, Pernambuco, região nordeste, e Amazonas, a região norte. Tá? E, com relação às modalidades, todas aquelas que foram contempladas, né, consideradas prioritárias no Plano Brasil Medalhas 2016. Os instrumentos, como eu já falei, os mesmos que foram utilizados no SPLIS 2.0, adaptados para a realidade nacional. Tá? Então, nas políticas esportivas, 9 inventários, total de 232 questões, com 131 fatores críticos. Foram respondidos, então, você considerando, né, o número de estados e o número de municípios, que foram os seus estados e as suas capitais, 171 inventários. Tá? 81 estaduais, 81 municipais e 9 do Distrito Federal. Bom, depois, né, que a gente respondeu todos os inventários, aqui, como nós tínhamos financiamento, o que nós fizemos? Nós tivemos a oportunidade de checar e complementar todas as informações que nós havíamos levantado no tema A. Tá? Então, foram feitas viagens para todos os estados e suas capitais participantes da mostra. Tá? E foram feitas entrevistas com gestores dessas, sempre no nível governamental, secretarias estaduais de esporte, secretarias municipais de esporte e também secretarias estaduais de educação e municipal de educação. Por quê? Que apesar de fazer tudo, a nossa ênfase de trabalho, o objetivo específico que eu passei rapidinho, seriam os pilares 3, 4 e 5. Ou seja, o papel da educação física e do esporte escolar, tá? Assim como do clube e das ONGs, né, que a gente não teve muito acesso. Pilar 4, que é o desenvolvimento do talento esportivo. E o pilar 5, que é o desenvolvimento da carreira e do pós-carreira do atleta. Tá? Então, para isso, a gente foi checar as informações do que acontecia nas escolas também, nas secretarias estaduais e municipais de educação. Tá bom? Então, tudo isso
foram realizadas 74 entrevistas gravadas e transcritas na íntegra, né? Depois da transcrição, todos os pesquisadores leram essas transcrições e complementaram as informações, se necessário ou não, dos inventários que foram respondidos preliminarmente. Tá? Então foi um trabalho de vai e vem bem exaustivo. No tema B, né, foram utilizados 3 questionários que foram respondidos por 39 gestores. Então aqui a gente tem um número maior de gestores do que no SPRIS 2. 12 treinadores, diminuiu o número de treinadores, e 444 atletas. Então a participação dos atletas foi bem grande. Tá? E eles foram todo disponibilizado online e tal, e a coisa foi feita dessa maneira. Resultados. Da mesma maneira como foi feito no SPRIS 2, aqui para o SPRIS Brasil, nós tivemos acesso, né, à forma de cálculo dos scores, tá? Foram feitas adaptações também, pesos, tal, que a gente discutiu no grupo. E foram calculados os scores, tá? Para todos os estados, e depois vocês vão ver também para os municípios. Só que as cores que eu coloquei aqui foram as seguintes: vermelho, né? Quem está com 0,2, que é o menor valor, porque ela no cálculo não dá para ter abaixo de 0,2, porque ela parte do pressuposto que ninguém é zero, não faz nada naquela área, tá? Então sempre você parte de um mínimo que ela é 0,2, é o pressuposto teórico dela. De 0,21 a 0,40 em abóbora, uma classificação como ruim, desenvolvimento. 0,41 a 60 na média, né? 0,61 a 80 bom, e acima de 81 muito bom. Infelizmente, amarelinho a gente não encontrou ninguém, né? Dando ênfase aqui para o pilar 4, né, o que a gente percebe? Que a grande maioria está classificado, né, como ruim ou dentro da média. O estado que está em branco é que a gente não teve condição, ele não preencheu os requisitos mínimos necessários para o cálculo do score, então ficou sem cálculo do score. Tá? Então vocês vejam aqui, pilar 4, né, nessa classificação similar ao utilizado no SPRIS 2, nós temos, então, ruim e na média. Tá? E aí você tem todos os valores, tá? Para explorar bastante. Com relação às capitais, a coisa é pior, né? Então, assim, no nível local, realmente, não se tem trabalho de políticas voltados para o esporte de rendimento, tá? Com exceção do município de São Paulo, que a gente tem aqui o Centro Olímpico de Treinamento e que é feito um trabalho mais específico no nível local, tá? Onde que está? Distrito Federal tem outro. Distrito Federal também faz um trabalho, fazia, né? Agora eu não sei. Que é o que a gente discutiu, porque essa coleta de dados, gente, foi feita em 2014, né? Todas as entrevistas, tudo foi feito até o final de 2014. Aí nós tivemos as eleições, estão lembrados? Tivemos todas as mudanças estaduais, né, na época. E a gente até fez um estudo, não lembro de cabeça agora, de quais estados que mantinham, quais estados que mudaram e tal. Então, é uma coisa, quando você fala em políticas, que a gente discutiu muito no final do nosso simpósio, né? O que se faz e a falta, aonde se faz a continuidade da coisa, né? Então, mudou o governo, parece que tem que começar tudo do zero novamente, né? Mas isso não é só aqui, mas é um problema sério em termos de políticas públicas para a área, tá? Bom, gente, é o contexto geral que eu queria passar para vocês, aí voltando novamente, então, onde que foram publicados esses resultados, se vocês tiverem interesse, quiserem ver, tá aí, tá? Acho que vou parar por aqui. Se quiserem fazer perguntas, a gente ainda tem um tempinho, né? Obrigada.
Bom, então a gente agradece mais uma vez a participação da doutora Maria Tereza nesse ciclo de conferências. E como a gente tem alguns minutinhos, duas coisas. Formalmente eu vou passar aí uma prancheta com a lista de presença para depois vocês obterem os certificados. Enquanto isso, a gente abre então esses minutos para perguntas, para curiosidades, esclarecimentos, comentários que vocês queiram. O microfone é para a gente registrar. Eu sou Márcio, sou estudante de Educação Física, já finalizei licenciatura, né? Eu tenho interesse em saber se existe algum programa de estudo que utiliza a metodologia da impressão digital aqui no Brasil hoje. A metodologia da impressão digital, o José Fernandes, ele trouxe para o Brasil. A gente acabou o doutorado na mesma época, 93, 94. Naquela época eu lembro que ele rodou bastante pelo Brasil divulgando essa possibilidade, tá? E ele orientou diferentes mestrados na Unicastelo, no Rio de Janeiro, com diferentes modalidades. Sei que parece que ele foi para o Nordeste, não sei se ele está na Estadual de Pernambuco, que eu já vi coisa por lá também do José Fernandes. E, gente, assim, o pessoal se forma e vai para as universidades, não é ele necessariamente, né? Mas são os formados que vão começar a divulgar. Eu sei que o pessoal de Pernambuco, da Federal de Pernambuco, da Estadual, também eu vi alguma coisa, tá? Mas, assim, publicação recente agora eu não estou com conhecimento, não. Mas foi feito diversas coisas nesses... Quantos anos aí? 25 anos, a gente não fala mais de... Tudo acima de 20 na nossa faixa. Tá? Foram feitas diferentes coisas, mas de maneira localizada. Que é um problema que eu vejo na nossa área. Não é um problema, não. É a possibilidade que o Brasil é um dos princípios aí do nosso estudo do SPLIS-BR. Nós somos um país de extensão continental, né? Então, foi uma coisa, porque quando a gente acabou, estava em 2013, que a gente finalizou a coleta de dados, nós trouxemos são 4 professores que fazem esse consórcio SPLIS, tá? Tem essa Debochet, que é da Bélgica, tem o Martin, que é da Holanda, tem o Simon, que é do Reino Unido, e tem o Hans, que é da Victoria, lá de Melbourne, na Austrália. Tá? Eles vieram, foi muito bom. Porque se vocês tiverem interesse, o material está todo disponibilizado aí no Lateca. E o que foi discutido naquela ocasião, né, é a dificuldade que nós temos de desenvolver trabalhos aqui na nossa realidade, por causa dessa extensão continental que é o país. Então, assim, se você comparar, a gente podia nos comparar com o Canadá, extensão territorial, com a Austrália, mas se você for ver os demais países, todo desse tamanho, entendeu? Então, não são, assim, entidades federativas que nem nós. Então, eles têm alguma coisa e têm coisas locais. É diferente. São as estruturas políticas, né, governamentais são diferenciadas, assim como as condições geopolíticas locais também são diferenciadas. Mas nessa diferenciação, né, o que acontece? Quando você estuda essa coisa da política para o esporte de alto rendimento, a gente vê que tem muitas coisas parecidas acontecendo no contexto mundial. Tá? Tem um estudo, não lembro agora, é dos anos 90, acho que é 98, 99, por autores ingleses, o Green e o Oakley, né, que eles fizeram uma comparação o que eles chamaram de países centrais e países periféricos, tá? Com relação ao que acontecia após a queda no Muro de Berlim. Então, com o desmoronamento da União Soviética, tal, o que aconteceu, né? E o que se percebe, que eles perceberam, é que muito do que
das coisas que eram consideradas no antigo bloco soviético começaram a ser utilizadas também pelos países do bloco de cá, e o que levou meio que a uma homogeneização, tá, do que acontece em termos para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no contexto internacional. Tá? Até eles colocam 10 pontos, se não me engano, a gente trabalhou muito com isso já, e também foi base do modelo da Debauché, que foi anterior a ela, tal. Então, a gente tem que levar em consideração essas diferenças, né, geopolíticas, tal, que... a gente tem muitos estudos locais aqui na nossa realidade. Na área de crescimento e desenvolvimento, avaliação da aptidão física, a gente tem diversos trabalhos de mestrado, tá? Mas, assim, o pessoal pega e faz na sua região. Eu lembro, eu trabalhei 17 anos na Universidade Federal de Viçosa. O meu doutorado foi em cima de dados das crianças de Viçosa, que é onde você está trabalhando, você tem condição de desenvolver, né? Fala. Tem mais uma pergunta aqui, só um minutinho. Então eu vejo essas dificuldades, tá? Assim, diferentemente do que ocorre nos outros países. E fora a gente aqui, até no nosso livro a gente coloca, tem um mapa, né, das 5 regiões brasileiras, com as diferenças de IDH, nível de desenvolvimento, tudo isso tem que ser considerado, né? Fala. Olá, doutora, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Eric, eu vim lá do Guarujá, vim de longe, por isso cheguei um pouco atrasado, peço desculpa desde já, mas feliz pela administração, para mim foi bastante produtiva. A pergunta que eu tenho é mais uma curiosidade, doutor. Eu queria saber assim, a gente sabe que tem alguns modelos, principalmente países de primeiro mundo, em relação à iniciação esportiva em âmbito escolar e da escola. A gente sabe que alguns resultados mostram que funciona em médio e longo prazo. Eu queria saber, na visão da senhora, se aqui no Brasil existe algum programa desse tipo que incentivem já desde da área escolar, desde o começo, no infantil, essa questão da atividade, do alto rendimento futuro, e se, na visão da senhora, funcionaria, seria viável esse processo aqui no Brasil? Que eu não conheço nenhum tipo de processo nessa área, assim, desse início esportivo dentro da escola. Queria saber da senhora, que tem uma vivência maior, por gentileza. Você é formado em educação física? Sim, sou formado. Tá. Vocês são todos, assim, a maioria, tudo novinho, né? Assim, aí a gente tem que remeter para a nossa realidade, na minha opinião, tá? O que aconteceu com a nossa educação física escolar e esporte escolar nos últimos 40 anos. Tá? Se a gente fizer um retrocesso lá para os anos 70, né, que a chamada era da esportivização, né, que só se desenvolvia esporte na escola, né, vocês devem ter estudado isso. Aí nos anos 80, no final, os cursos de pós-graduação em educação física começaram em 77 aqui na escola. Tá? Então a gente está fazendo quanto? 40 anos ano que vem. Tá certo? Vamos festejar. Com o começo dos cursos de pós-graduação em educação física, tá? Com o desenvolvimento da pesquisa na área de educação física, tá certo? Em diferentes locais desse Brasil. Então, nós fomos os pioneiros aqui, depois começou o pessoal, se não me engano, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, depois foi o pessoal da Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Gama Filho era fortíssima nessa época, né? E os cursos de pós-graduação começaram a se desenvolver paralelamente a um fator que o pessoal, como a gente não tinha cursos de pós-graduação suficientes para capacitar docentes de nível superior, teve um programa grande no início, final dos anos 70, começo dos anos 80, de mandar o pessoal para fora para estudar. E aí, quando o pessoal retorna e começa a trabalhar nesses diferentes cursos de pós-graduação, vem com diferentes visões, né? E mesmo aqui na própria educação física brasileira, o pós-abertura, queda fim do regime militar, tudo isso que todo mundo sabe, né? E é uma coisa assim que, no meu ponto de vista, que é Maria Tereza falando, eu acho muito ruim, não só na nossa área, mas em qualquer área de atuação do ser humano. Eu acho que a gente tem que ter bom senso. Não é nem tanto 8, nem tanto 80. Tem que ter uma
Não é branco nem preto, tem cinzas de diferentes tonalidades, né? E na nossa área especificamente, a gente foi do 80 para o 8. Então, o que se tinha em termos de esporte escolar, anos 70, 80, foi se considerado que não podia ter esporte na escola. Vocês passaram, vocês estudaram isso, né? Eu estou colocando mais a minha análise pessoal de como que eu vejo tudo isso, tá? Então, o que aconteceu? Praticamente se saiu, veio aquela visão de educação pelo movimento, cultura corporal, tudo isso que vocês aprenderam na escola, na formação de vocês. Mas acho que a gente tem que ter uma cabeça mais aberta, mais, sabe, para ver as coisas de uma maneira mais genérica. Eu tive a oportunidade, na minha formação, de fazer meu doutorado na Alemanha. E assim, todos os países, em determinado momento, passaram por essa crise existencial da educação física que ainda nós passamos aqui nos anos 80, tá? E os anos 90 um pouco mais. Aí o que acontece? Na Alemanha, isso tinha acontecido lá na Olimpíada, acho que foi em 72, né, em Munique, que eles acabaram com o termo Leibniz-Erziehung, que é educação física. E eles começaram com o termo ciência do esporte. Tudo lá é ciência do esporte, né? E você tem a pedagogia do esporte, que é o que seria a nossa educação física aqui. Se você for ver o que aconteceu no Reino Unido, também alguma coisa nesse sentido. Nos Estados Unidos, todos os países aconteceu alguma coisa nesse sentido, nesse ano, nessa época, né? E nós, aqui no Brasil, a gente importa muita coisa do que vem mais dos Estados Unidos, né? E começou a nossa pós-graduação aqui. Lá tinha toda aquela discussão que a educação física não era considerada disciplina acadêmica na universidade. Então, o que tinha que fazer para ser considerada uma disciplina acadêmica? Então, tudo isso aconteceu e teve reflexo na nossa educação física escolar, no nosso esporte na escola, tá? E se você conversar com técnicos que trabalham em categorias de base, teve efeito também no desenvolvimento de motricidade, de habilidades motoras gerais das crianças para quando chegam nas categorias de base nos diferentes clubes. Então, assim, a gente até perde um pouco a noção do tempo, mas eu sempre pedi para os meus alunos ir entrevistar o pessoal, ver o que está acontecendo lá fora para a gente discutir aqui dentro. Eu lembro que isso me marcou, acho que foi tipo 98, 99, foram entrevistar o pessoal lá do Banespa, e que eles colocaram, falando, nossa, o pessoal que eu pego aqui com 16 anos hoje não tem nada a ver do que pegava há 5, 10 anos atrás. Então a deficiência, né? Teve reflexos, né? Voltando, então a gente teve tudo isso, aí a gente veio no nível nacional. Começamos com o Ministério do Esporte. Ministério não, né? Antes foi o Indesp. Quando foi? 95, né? Acho que foi 95, no Fernando Henrique ainda. Primeiro governo do Fernando Henrique. Ele colocou o Pelé, não sei se vocês lembram, né, como ministro extraordinário dos esportes. Então, no sentido, assim, de ter uma figura pública para chamar atenção para essa área chamada esporte. Foi uma estratégia adotada na época. E junto com as políticas daquela ocasião, eles vieram também com a possibilidade da chamada Rede Senesp, que seria Centros de Excelência em Esporte, desenvolvido nas universidades, para dar essa assessoria para o pessoal, desde a base até o alto rendimento. Isso aconteceu bem uns 10, 11 anos, daí, de repente, depois do Pan-Americano, acabaram com o Senesp, entendeu? E, paralelamente com isso, no final do Fernando Henrique também, essa rede Senesp, foi montado um grupo, não sei se vocês têm conhecimento, do Projeto Esporte Brasil, que foi coordenado pelo Senesp da Federal do Rio Grande do Sul, pelo professor Adroaldo Gaia, que tinha como objetivo, até não coloquei isso aí, uma falha minha, que tinha como objetivo fazer uma avaliação da aptidão física e do crescimento físico dos escolares brasileiros, das diferentes regiões, que a gente tinha Senesp por todas as regiões, a gente tinha condição, a gente fez isso, aqui em São Paulo eu que trabalhei nisso, para elaborarmos referenciais, que a gente não tem referencial. Você olha a literatura americana, qualquer livro de avaliação e medidas
americano, eles têm o referencial do que é considerado uma criança apta fisicamente, tal, que precisa melhorar ou não. Nós aqui no Brasil nós temos estudos isolados, tá? Que nem eu comentei com ele anteriormente, oriundos de mestrados, tal, de diferentes regiões, mas nada grande, né? E esse Proesp foi grande, tá? E tinha tudo para continuar, mas também acabaram com o Proesp. Eles continuam no Rio Grande do Sul, eles continuam lá, mas não tem mais esse alcance. E um dos objetivos secundários depois do Proesp, que não era o objetivo primário, seria que se, olha, gente, foi um trabalho assim que foi feito e depois jogado no lixo. Teve capacitação, não sei se vocês chegaram a participar disso, de professores de educação física para como avaliar, como aplicar a bateria, como mandar os resultados, ter os resultados de volta, tudo online. Mas assim, estava tudo organizadinho, acabou, né? Então, essa falta de continuidade das coisas, né? E nesse estudo que nós fizemos agora, em termos municipais, o que a gente observa? Bom, ensino fundamental, eu sempre falo para os alunos, acho que no esporte a gente tem que ter a mesma coisa que a gente tem na educação, definição de competências. O que compete ao município, o que compete ao Estado, o que compete ao governo federal. Então, em termos de educação, ensino fundamental e ensino infantil é competência do município, certo? Então, eles têm controle disso. Mas a gente vê pela fala, pelas entrevistas que nós fizemos, que a formação dos gestores é bem diferenciada. Então, a gente tem aquele gestor que foi formado com essa visão que esporte não é na escola, e não se pode falar de esporte na escola, entendeu? Então, isso eu vi claro em Porto Alegre. Porto Alegre, isso é claro, entendeu? Agora, tem em Curitiba, ao contrário. Eles, não que eles tenham de cima para baixo, eles pedem que a coisa surja dos professores apresentarem projetos para a Secretaria de Esporte para que a coisa aconteça. É uma estratégia, porque também se de cima para baixo o pessoal não compra a ideia e a coisa não acontece. Mas se vier de baixo para cima, pode ser que a coisa vá. Aqui em São Paulo, em termos de município de São Paulo, não acontecia esporte na rede municipal, tá? 2007, final de 2007, a gente deu um curso de extensão aqui, veio uma profissional da rede, que ela estava responsável por começar a organizar as Olimpíadas na rede municipal. Nem se falava nisso na rede municipal aqui em São Paulo, tá? É a Maria Elise Zimmermann. A mulher trabalhou super bem, desenvolveu tudo isso aqui na rede municipal. Teve mudança de governo, começou tudo do zero novamente. Então, essa falta de continuidade das coisas, entendeu? Que assim, tem ações, mas não tem integração para onde que a gente quer ir. Falta isso, tá? Não sei se eu respondi. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos e a doutora Maria Tereza, vou passar aqui a nossa certificado, agradecer novamente a colaboração e a difusão dos conhecimentos. Pessoal, muito obrigada. Então, todos acho que assinaram a lista, depois vocês vão receber o certificado e uma boa tarde para todos e até a próxima. Aguardem a programação.